Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de fazer uma meditação a respeito do Salmo 84. Esse é um salmo que me traz uma nostalgia muito forte, porque ele serviu de base para a composição de um cântico dos antigos vencedores por Cristo, chamado Teus Altares. E onde é que está a nostalgia para mim? É que na minha infância, ali, início da adolescência, eu participava do Acanzeca, que era o congresso de juniores e adolescentes da Convenção Batista Pioneira, que acontecia naquela época ali no acampamento Batista Gaúcho, em Santa Maria, hoje Itaara, né? E de manhã cedinho, quando a gente acordava, a gente era acordado, na verdade, por um som que vinha da casa central com justamente esse cântico sendo tocado. Eventualmente outros tocados, mas esse é o que marcou fundo na minha memória, de um dia tá dormindo e de repente eu acordo escutando essa música e eu lembro, assim, na minha infância, de lembrar de como era bonita essa música e como ela me remete até hoje, né? Quando eu escuto esse cântico, eu meio que entro num portal e eu caio naquela época de infância. Isso fica mais forte ainda pelo fato de que esse local, o Acanzeca, foi também o local em que eu me converti, né? Quando ainda pré-adolescente, criança ali, e que eu decidi também ser um seguidor de Jesus Cristo. Então eu gostaria de ler esse salmo e eventualmente comentar alguma coisa. Vamos lá. Inclusive, estou aqui neste momento nostálgico, eu vou usar a minha Bíblia da minha infância, que eu ganhei dos meus pais quando eu fiz 8 anos de idade, quer dizer, quando eu estava alfabetizado, então eu já tinha condições de ler direto, então eu ganhei uma Bíblia na boa e velha tradução Almeida. Vamos lá então. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Esse é um cântico, um salmo, né, criado para os peregrinos, né, para aquelas pessoas que se deslocavam então de tempos em tempos até Jerusalém para participar dos cultos no templo ou mesmo antes, né, no tabernáculo onde ele estivesse. A gente sempre imagina, né, a história bíblica como as pessoas indo no templo todo final de semana, como nós vamos na igreja hoje, mas não era isso que acontecia. Ir ao templo era um evento raro, às vezes uma vez por ano apenas, ou nem isso, né? Então eles era um grande evento este ir ao templo e participar de um sacrifício ou de alguma celebração como uma Páscoa ou a festa dos tabernáculos. Então ele era um evento realmente importante. Os peregrinos então celebravam essa ida até o templo. Então, seguindo aqui. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Quer dizer, feliz, né, aquele que pode estar no templo morando lá e pode sempre estar louvando a Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, esses peregrinos vão caminhando pelos campos então, e eles vão chegando então a Jerusalém para participarem dessa celebração. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aqui o ungido ele está falando de si mesmo, alguém abençoado por Deus. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, ele prefere estar nessa presença de Deus um dia do que 1000 outros dias
em locais que não são adequados. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quer dizer, Deus, ele dá graça e dá glória, e ele não deixa de dar nenhum bem àqueles que procuram viver de maneira correta, de maneira reta. Então este é o salmo que me remete à infância e que me remete também às saudades, né? A saudade de um tempo, a saudade do dia em que eu decidi também construir um ninho na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.